Bom, trabalhando com jovens na igreja há 2 anos já, em alguns momentos a gente fala muito sobre chamado. O que Deus quer que eu faça? Para onde Deus quer me enviar? Aonde eu me encaixo? O que eu devo fazer? Isso é muito comum nos jovens que isso aconteça. Que jovem, ele é mais impulsivo, ele quer fazer, ele é vivo, sabe? Ele é aquela energia. Isso acontece muito. Mas eu sei que tem muitas pessoas dentro da igreja, pessoas mais velhas, que ainda não se encontraram no seu ministério, não sabe para onde o Senhor quer te levar, não sabe para onde você deve ir, o que Deus te chamou para fazer. E uma coisa é certa, irmãos, Deus tem um plano de vida e um chamado para todos nós. Para todos nós. E o mais legal de tudo isso é que o plano é personalizado para cada pessoa. Nós não temos chamados idênticos. Tudo funciona para que o reino de Deus seja multiforme, que o reino de Deus ele alcance diversas pessoas e que ele trabalhe junto com diversas pessoas. E isso é muito bom, isso é muito legal. Ver a forma que o Espírito Santo leva as pessoas, ver a forma como o Espírito Santo interage, como o Espírito Santo flui, isso é muito legal de ver. Em Salmos 139, a Bíblia vai dizer que todos os nossos dias foram escritos antes da fundação do mundo. Irmão, você não foi escolhido dentro do ventre da sua mãe por nada. Você foi escolhido porque Deus tem um plano na sua vida. Ele quer usar a sua vida. Ele quer fluir através de você. E isso é muito importante a gente ter noção disso. Em 1 Coríntios vai falar um pouco sobre como o Espírito Santo distribui dons e como isso abençoa a igreja, como isso abençoa a casa, como é como um corpo. A mão faz uma coisa, o pé faz outra. Como as mãos alcançariam locais se nós não tivéssemos os nossos pés? E o reino de Deus funciona da mesma coisa. O meu chamado não é o mesmo que o teu. O meu chamado não é o mesmo que o pastor Alex. Tudo foi escrito por Deus desde a fundação do mundo. Mas nós escolhemos se queremos viver essa história ou não. Nós, no decorrer da nossa vida, vamos escolher viver por nós mesmos ou viver a história que Deus quer que nós vivamos. Agora, talvez você esteja na tua casa aí pensando, mas eu não sei onde eu me encaixo. Como é que eu posso buscar onde é o meu chamado? Para onde Deus quer me levar? Gente, existem 3 formas para você encontrar o teu chamado: leitura bíblica, oração e santificação. Hoje a gente tem um problema de que quando a gente fala de chamado, a gente só liga o chamado ao fazer e não ao ser. E é por isso que muitas vezes a gente vê esses escândalos que a gente viu nos últimos dias, de líderes religiosos que caíram, que fizeram coisas absurdas que um cristão jamais deveria cometer. Isso acontece porque as pessoas estão muito focadas no fazer e não no ser. E para ser, nós precisamos
de um tempo com Deus, gastar um tempo com a palavra de Deus, aprender com a palavra de Deus. Isso é importantíssimo. Não fique focado apenas para onde Deus quer te levar, se você ainda não tem uma intimidade com Ele. Antes de tudo, Ele te chamou para ser, para que depois você faça. Então, se você deseja descobrir qual é o chamado de Deus para a tua vida, gaste tempo com o Senhor, gaste tempo com o Espírito Santo. Entre dentro do teu quarto, tranque a porta e gaste um tempo do seu dia com Deus. Ele vai te revelar tanta coisa. Irmão, se você pensa que vir aos domingos e escutar lives é o suficiente, não é. As coisas mais profundas da intimidade com Deus, você encontra sozinho com Ele. E é ali onde Ele vai revelar tudo o que precisa revelar a você. Tudo que você busca. Deus, eu estou na igreja há tanto tempo, aonde eu devo servir? Qual é o meu chamado? Eu vou na igreja e para mim já não está dando mais apenas sentar na cadeira e ouvir o pastor pregar e participar do culto. Eu quero servir, eu quero fazer algo, mas eu não sei onde, não sei o que. Gaste um tempo com Deus. Entra no teu quarto, fecha a porta, leia a Bíblia, peça para o Espírito Santo revelar o que você está lendo, mostrar ensinamentos espirituais do que você está vendo. E ore, converse com Deus. Isso é muito importante. E a partir desse momento, você vai começar a discernir a voz de Deus. E você vai saber quando é Ele que está falando para você fazer algo. Mas hoje a minha pregação não é sobre como descobrir o chamado, mas é o que não fazer com ele. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí na tua casa, em Jonas, no capítulo 1. A gente vai aprender um pouco com a vida de Jonas e o que eu não devo fazer. Você já escutou a voz de Deus, talvez? Talvez você já saiba exatamente o que Deus quer para a tua vida. E talvez você esteja agindo como Jonas. Mas nessa noite eu quero encorajar você a dar ouvidos à voz de Deus e obedecer à vontade dEle. Amém? Então vamos ler a palavra de Deus. Jonas capítulo 1, versículo 1, ele diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amital, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis, para fugir do Senhor. A gente vê aqui Jonas, mais conhecida como o profeta fujão. Ele escuta a voz de Deus. Ele sabe exatamente para onde ir. Mas a gente aprende a primeira lição do que não podemos fazer e não devemos fazer. Ouviu a voz de Deus? O obedeça. Obedeça à vontade de Deus. E sabe, você já parou para pensar um pouco quantas vezes você escutou a voz de Deus, mas fugiu do que Ele queria para você? Gente, isso já aconteceu comigo diversas vezes, sabe? No trem, de eu sentir de Deus falar assim: Felipe, vai naquela pessoa e ofereça oração.
Porque assim, foi uma época que eu estava orando para Deus: Deus, me dá o dom de cura, Espírito Santo. Irmãos, 1 Coríntios diz que você pode pedir pelos dons do Espírito, viu? E eu estava numa época que eu falava: Deus, dá o dom de cura, Espírito Santo, flua através de mim nisso. E eu estava no trem, sentado, e entrou um cego no trem. Isso eu conto até com o pessoal que está na administração comigo, dos jovens. E eu senti o Espírito Santo falar assim para mim: Felipe, vai naquele cego, pergunta se ele quer ser curado e ore por ele. E eu falei: não, eu não vou fazer isso, eu morro de vergonha, cara. Não vou fazer isso, Deus, é você mesmo. E aí escutei de novo: Felipe, vai até ele e ora por ele. Eu falei: Deus, mas eu morro de vergonha, se isso não acontecer, se ele não ser curado, eu vou morrer de vergonha aqui no trem. Aí ele falou assim: então faz o seguinte, chega baixinho nele, conversa com ele e fala assim: eu posso orar por você aqui? Chegar na tua casa, você vai lavar o seu olho. Se você voltar a ver, você pega o número do meu celular que está nesse papel e ligue para mim. Deus me deu uma estratégia. Irmãos, eu travado, eu não consegui. E isso por dias ficou na minha mente: meu Deus, por que eu não fiz? Eu pedi, o Senhor talvez estava me dando uma oportunidade ali e eu não fui. Isso acontece diversas vezes. Eu vejo, tem até memes, né? Que aparece aí da pessoa orando e falando: Deus me usa. Aí o pastor chega assim: irmão, você quer pregar? Ele fala: não, pastor, não quer pregar não. Isso acontece muito. Eu tenho uma experiência muito legal num acampamento nosso. Tinha uma menina que ela não era convertida e ela estava no nosso acampamento. Ela foi com algumas amigas e ela não era cristã. E no meio ali a gente estava numa vigília e eu vi que aquela menina estava muito travada, sabe, o poder do Espírito Santo fluindo ali. E eu percebi que ela estava muito travada. E eu orando por diversas pessoas, dando as minhas voltas ali no salão, e orando. De repente, um tempo eu comecei a ver que ela estava começando a sentir e perceber o que estava acontecendo ali. E eu olhei para ela, e o Espírito Santo falou para mim assim: Felipe, vá orar por ela. E gente, eu estou falando aqui, eu canto, mas para falar a verdade, eu sou muito tímido. Com pessoas que eu não tenho intimidade, é difícil. E para aquele acampamento, a gente tinha ficado quase um mês de jejum, para que Deus usasse as nossas vidas. E eu estava pedindo a mesma coisa: Senhor, usa a minha vida. E aí Deus falou de novo: Felipe, vai lá e ora por ela. E eu o tempo inteiro olhava para ela e começava a orar. E eu comecei a orar de longe. Eu estendia a minha mão para ela de longe e orava por ela. Deus falou: não, vai lá e ora por ela. Eu falei: Deus, mas é sério? E eu escutei nítido Deus falando assim: você não pediu? Então vai. Cara, você escutar um negócio desse, não tem como não ir. E eu fui, coloquei a mão sobre a cabeça dela e comecei a orar. Aquela menina desabou de chorar, ela se ajoelhou, ela aceitou Jesus ali. E foi muito legal o que aconteceu. É muito bom quando você vê que a sua vida está sendo usada para que o poder do Espírito Santo flua através de outra pessoa. Mas quantas vezes a gente está negligenciando a voz de Deus e fugindo do que Ele quer fazer? Talvez você tenha fugido, nós estamos fugindo por medo.
Eu acredito que muito provavelmente Jonas estava fugindo ali de ir para Nínive, porque Nínive era do reino assírio. Os assírios, eles eram inimigos dos hebreus. E Deus pede para que Jonas vá lá dar uma palavra de juízo. Então imagina você chegar no meio dos seus inimigos e falar assim, ó, Deus vai destruir essa cidade em 40 dias. Imagina o medo que o cara não estava de chegar lá. E ele foge. E muitas vezes o que faz a gente fugir da vontade de Deus são nossos medos. Medo do que a pessoa vai dizer para você, medo de não acontecer, medo de talvez você estar sendo muito invasivo. E o medo acaba a gente faz a gente fugir do que Deus quer que a gente faça. Mas a gente precisa entender, como está escrito em Romanos 12, que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Se Ele te chamou, é porque é bom, é perfeito e agradável. Às vezes, fugimos por insegurança, assim como Moisés. Deus aparece para Moisés ali na sarça ardente e o chama para libertar o povo de Israel. Olha o chamado de Deus para a vida de Moisés: libertar um povo da escravidão de um reino poderosíssimo na época. E ali Moisés começa a falar um monte de coisa ali, começa a falar, eu sou gago, eu não sei falar, como é que eu vou fazer? E quantas vezes as nossas inseguranças estão fazendo a gente fugir do chamado de Deus para as nossas vidas? Meu pai tem um grande exemplo aí. Meu pai era gago. Quando ele se converteu, ele virou obreiro da igreja onde ele era. E continuava gago. E um dia um pastor dele falou assim: ó, Ronaldo, você vai abrir o culto. Imagina o medo dele. Ele, não, pastor. O pastor só deu o microfone nele, empurrou ele para o palco, vai, fala. As inseguranças tiram a gente do nosso chamado. O medo de não saber falar, o medo de não saber fazer, pensar que é incapaz para algo. Escutar o que outras pessoas dizem sobre você. Talvez você tenha escutado algo ruim sobre você desde quando você era criança. Coisas que não são verdade e te tornaram inseguros. E Deus quer te usar, mas você tem isso ainda dentro do teu coração e você precisa se libertar disso. E nessa noite Deus quer te libertar disso. Essas inseguranças tomam conta de nós. Pensar que não somos capazes. O nosso irmão Albert Einstein, ele diz o seguinte: Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Fazer ou não fazer algo só depende da nossa vontade e perseverança. Irmão, não vá nessa, eu não sou capaz. Deus, Ele te capacita, assim como Ele fez com Moisés, assim como Ele fez com Gideão. Gente, Moisés, ele cresceu no reino egípcio, ele foi ensinado com a cultura egípcia por 40 anos, ele conhecia diversos deuses.
E de repente aparece um Deus dizendo que Ele é o único Deus e Ele é o Deus Todo-Poderoso, dizendo que Ele tem que libertar o povo. Então imagina a insegurança dele. Ele realmente se sentia incapaz de fazer o serviço, mas Deus o capacita e se torna um dos grandes homens da Bíblia. Então entenda, não se sinta incapacitado. Não deixe que o medo, a insegurança, os achismos tomem conta de você. E permita-se ser usado por Deus. Uma outra coisa, e é uma das piores e que mais me entristecem, são pessoas que elas fogem do chamado de Deus porque elas não querem um compromisso. Como eu falei antes, no chamado de Deus, antes de fazer, existe o ser. E muitas pessoas não querem se vestir com o caráter que Deus deseja, porque ela sabe que se decidir viver o chamado de Deus, a vida dela precisa mudar, os seus planos precisam mudar, os seus sonhos precisam mudar. Existe uma renúncia muito grande, uma responsabilidade e um compromisso, mas existem muitas pessoas hoje em dia que não querem um compromisso desse, porque são egoístas e não querem abrir mão das suas próprias vontades, dos seus próprios sonhos e dos seus próprios planos. Então a primeira lição que a gente aprende com Jonas é que nós não podemos fugir da vontade de Deus. Em Jonas, no capítulo 1 ainda, do versículo 4 ao 17, a gente vai ver que no navio inicia-se uma tempestade terrível. O texto ainda vai falar que o barco corria o risco de ser quebrado ao meio. E aqueles homens do barco, assustadíssimos com o que estava acontecendo. E tudo aquilo acontece porque Jonas estava fugindo. Mike Murdock, em um de seus livros, ele diz o seguinte: se você se rebelar contra o seu desígnio, Deus pode permitir experiências dolorosas para corrigi-lo. Segunda coisa que a gente aprende com a história de Jonas: quando você foge do seu chamado, Deus vai te corrigir. E isso vai te trazer dores, vai te trazer marcas às vezes. Talvez as coisas que na sua vida que estavam andando muito bem começam a se estagnar, ou as coisas não começam a andar bem. E um dos grandes problemas, as pessoas que estão à sua volta começam a sofrer também, assim como aconteceu no navio, porque Jonas estava naquele navio fugindo de Deus. Os outros homens que estavam no navio sofreram com a tempestade. A gente vai ver lá em Jonas capítulo 1, versículo 12. Jonas vai explicar para aqueles homens o porquê que aquilo tudo estava acontecendo. E Jonas vai dar uma solução para eles. Ele diz assim: peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa esta violência tempestade caiu sobre vocês. Quando você foge do seu chamado, pessoas à sua volta podem sofrer junto com você. Tudo porque você não se entregou à vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável.
E a gente vai ver que quando Jonas, ele toma a decisão de que, ok, eu estou no lugar errado, eu preciso ir para Nínive, eu preciso seguir a vontade de Deus, a tempestade muda na hora. Aqueles homens jogam Jonas para fora do navio. Deus manda um grande peixe que engole Jonas e depois vai vomitar ele depois de 3 dias na praia. Quando Jonas decide, as coisas se acalmam. A vida daqueles homens também começam a fluir, enquanto Jonas está indo ao seu destino. Mas às vezes, e tudo isso acontece, essa correção de Deus sobre nossa vida, ela acontece porque fugimos de Deus. Só que nós precisamos ter um pouco da visão do que é pai e filho, que muitas vezes a gente foge disso, quando a gente diz sobre Deus e o homem. Então quero trazer um pouco mais, para a gente compreender isso, da correção de Deus. Você que é pai aí, provavelmente dentro da sua casa, ou você que é filho, quando nós desobedecemos, o que acontece? O pai vai chamar para você de canto e vai te dar uma correção. Às vezes é dolorosa. Gente, muitas vezes, para eu desobedecer meus pais, meu pai chegava aqui e falava assim, ó, chegar em casa a gente vai conversar. Eu já sabia que era varinha, irmão. Já sabia que era varinha. E era doloroso. Às vezes era um castigo de um determinado tempo. Eu não ia fazer algo que eu gostava. Os pais entendem o porquê das correções. Eles sabem que isso é para melhorar os filhos. Mas os filhos nunca entendem para que serve isso. Eles vão entender depois de grandes. E com Deus é a mesma coisa. Às vezes a gente está passando por algo, por uma correção de Deus, e a gente está emburrado, achando que a gente está fazendo tudo certo, e que Deus não poderia estar fazendo isso. Mas Deus sabe o que Ele está fazendo. Ele te corrige para que você se conserte e não erre na mesma coisa. Jó vai dizer assim no capítulo 5, no versículo 17, ele diz: como é feliz o homem a quem Deus corrige. Portanto, não despreze a disciplina do Todo-Poderoso. Permita-se ser corrigido por Deus. Se você anda fugindo do chamado que Deus tem para você, Deus muito provavelmente está te corrigindo hoje. Talvez a tempestade que você está passando na sua vida nesse momento seja Deus te corrigindo e querendo levar você para o teu chamado. Em terceiro lugar, que aprendemos com Jonas, é que quando a gente foge do que Deus tem para nós, vidas deixam de ser alcançadas. Porque olha o que vai acontecer no capítulo 3 de Jonas. Ele vai dizer, Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia, proclamando: daqui 40 dias Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinza. Então fez uma proclamação em Nínive, por decreto do rei e de seus nobres: não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma. Não comam e não bebam. Cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira e não sejamos destruídos. Tendo em vista
o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Imagina se Jonas, lá no navio, ele não se prostra à correção de Deus e vá para o seu chamado, como uma cidade e milhares de vidas seriam ceifados. Talvez aquelas pessoas nunca se prostrariam ao Senhor Jesus. Você precisa entender, o teu chamado, ele nunca é para ti, é para teu benefício. O chamado de Deus para a sua vida é sempre para alcançar outras pessoas. E Deus, Ele quer usar a tua vida. Deus, Ele quer fluir através de você, alcançar lugares através da sua vida. Ele quer falar através de você. Em Romanos 10, do 13 ao 15, do 14 ao 15, ele diz assim: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? Quando você começar a ver a necessidade de se lançar ao chamado de Deus, para que outras vidas sejam salvas, talvez você nunca vá ficar dando desculpa para Deus do porquê você não deve fazer, ou querer fugir do teu chamado. Porque Jonas vai ter uma lição de Deus aqui no capítulo 4, para que ele ame as pessoas. E o chamado de Deus está muito relacionado a isso, ao amor a outras pessoas. Porque, como eu disse, o teu chamado não é para benefício próprio, ele é para abençoar outras vidas, para alcançar outras vidas. E quando você ama outras vidas, você se lança ao chamado. Porque você quer ver aquelas vidas salvas, você quer ver aquelas vidas indo para o céu no dia do Senhor. Então você precisa compreender isso. Deus, Ele quer usar você como um porta-voz da sua mensagem. Talvez você tenha fugido do seu chamado faz muito tempo. Talvez você esteja na igreja há tanto tempo. Deus já falou com você por tantas vezes, mas você ainda continua fugindo do que Deus quer para a tua vida. O pessoal do louvor já pode subir aqui já. Talvez o medo tenha te paralisado, a insegurança tenha te paralisado. Você se sente incapaz de fazer. Irmão, pare de fugir. Pare de fugir do que Deus quer fazer através de você. Talvez você tenha pedido: Senhor, me use, mas te falta coragem. Deus já te deu tantas oportunidades para ser usado, e você está fugindo. Não fuja da vontade de Deus para você. Ele quer te usar de forma extraordinária. O que Ele vai fazer e o que Ele quer fazer na sua vida não passa pela sua cabeça, nunca passou pela sua mente. Talvez Deus quer te levar a lugares que você nunca imaginou, que você pensa: eu jamais vou pisar num lugar desse. Ou talvez Deus vai te levar a alcançar pessoas que você fala: eu jamais vou chegar nem perto dessa pessoa. Mas Deus quer usar a tua vida. Quantas vidas estão deixando de ser alcançadas por Deus, porque você
está fugindo do teu chamado? Quantas pessoas estão deixando de ouvir a mensagem de Deus, o amor de Deus, escutar do plano de Deus para a vida dela, porque você tem fugido do teu chamado? Há muitas pessoas para escutarem, há muitas pessoas para ser curadas, curadas na alma, curadas no físico, curadas na mente. E Deus, Ele quer usar a tua vida para isso. Existem diversas pessoas me escutando nesse momento. E eu sei que diversas pessoas estão fugindo do chamado que Deus tem para elas. E a minha mensagem para você nessa noite é que você se entregue à vontade de Deus. Pare de fugir, deixe o medo de lado, deixe a insegurança de lado. Às vezes eu falo para alguns jovens: está com medo? Vai com medo mesmo, que o Espírito Santo vai falar, o Espírito Santo vai usar a tua vida. Você vai começar a fazer e falar coisas que nem passou pela tua cabeça. O Espírito Santo vai começar a fluir. Deixe ser usado por Deus. Pare de fugir da vontade de Deus para a sua vida.